Olá, pessoal, preparado e preparada para mais uma aula de história? Sua apostila está do lado, lápis e borracha e o marca-texto também está do lado? Então você está preparado para a aula de história. Se ainda não pegou a apostila, não colocou na página certa, que é a 405, eu ainda vou te esperar. Tenho certeza que enquanto você está aí folheando a sua apostila para achar a página 405, eu já vou falar sobre o assunto que nós vamos ver, sobre o assunto que nós vamos aprender hoje na aula de história, certo? Ótimo! Nós vamos falar sobre o que então? Na página 405, falando sobre trabalho e economia nas colônias espanholas. Lembrando que nós estamos falando no contexto das colônias, da colonização espanhola aqui. Certo? Se localiza aí, vê aí o que você precisa fazer para a gente dar continuidade à nossa aula de história de hoje. Nós vimos nas aulas anteriores, né, como que a estrutura administrativa e a hierarquia também, a organização hierárquica da sociedade colonial espanhola estavam voltados sempre para os interesses econômicos, certo? Eles queriam, então, lucrar, eles estavam querendo lucrar cada vez mais com essas colônias espanholas. Mas que interesses eram esses? Quais são os principais interesses? Como eu já havia falado, o lucro. Eles estavam querendo aproveitar-se da situação ali, né, econômica, daquilo que eles poderiam lucrar em cima disso. Então, quão lucrativos foram essas colônias na América para a coroa espanhola? Quanto que eles conseguiram ganhar em cima disso, né? Quais são os lucros, tanto econômico, quanto cultural, quanto tudo? Eles estavam querendo ali lucrar em cima dessas colônias espanholas. Quem? Os colonizadores. E quem são esses colonizadores? Os espanhóis, tá? As atividades econômicas. Quais são as atividades econômicas, então, que acontecia dentro dessas colônias espanholas? A principal atividade econômica da América Espanhola foi a mineração. Exatamente, foi a mineração, com destaque para a extração da prata. Professora, então quer dizer que nessas colônias espanholas tinha muitas minas? Exatamente, duas. Foi muito famosas e é muito conhecida, foram muito conhecidas, né? E quem trabalhava nessas minas, professora? Principalmente os indígenas. A mão de obra era através dos indígenas, dos nativos ali. Duas famosas minas, muito famosas mesmo, eram as maiores ali do mundo na época, nesse momento, a Potosí e a Zacatecas. A Potosí ficava ali na atual Bolívia e Zacatecas ficava no atual México. É naquela região ali que encontrava-se essas minas. A atividade mineradora permitia à coroa espanhola lucrar duplamente. Como assim, professora, lucrar duplamente? A coroa espanhola, ela cobrava o quinto dos mineradores por meio da casa de contratação. Era um tipo de burocracia para a cobrança de impostos, exatamente, recolhendo-se esses impostos gerado pelo comércio e impulsionado pela riqueza mineral, tá? Os metais preciosos acabavam se concentrando em Sevilha, o porto único do comércio colonial na Espanha. Olha só, na página 406, vocês vão ver aí na imagem essa ilhamas aqui do lado, olha aqui logo acima essa imagem, vocês estão vendo essas ilhamas que elas conduzidas por indígenas que carregam lotes de prata das minas de Potosí. Ou seja, trabalhadores indígenas trabalhando aqui nas ilhas de Potosí, tá? Fazendo esse carregamento desses minerais aqui. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade e entender o que se produzia nessas colônias, tá? Nós já vimos que as ilhas eram muito presentes, as minas eram muito presentes ali na atividade econômica nessas colônias, mas nós vamos ver mais ainda o que era que se produzia além dessas minas, além da mineração. Te espero na próxima aula. Clica lá e volta aqui comigo.